Está valendo! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Projeto Chapecó. Quinta-feira para vocês aí na internet, para nós aqui, ó, gravado quarta-feira, aqui em Chapecó, no Hotel Desbravador, no alto da Avenida Getúlio Vargas, 140S. Sobe a Getúlio, passa a praça, passa a sorveteria, o restaurantezinho, chega no hotel. E aí, toda quarta-feira aqui, 20 horas, entrada gratuita, aberta a todos vocês, sejam bem-vindos. Mas na quinta-feira entra para vocês aí no YouTube, então é isso aí, tá? Hoje, lembrando, o projeto é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, da nossa amada tia Lúcia, que sempre tem abençoado a gente aqui, mantido esse espaço funcionando. Então, Deus abençoe a Gasfajol, e você que precisa comprar o seu anel de casamento, aliança, anel de noivado, presente, enfim, entra no site gasfajol.com.br. Também aqui tem o Instagram e o WhatsApp da Gasfajol. Também a clínica veterinária The Dogs, aqui em Chapecó, indo para Gasfajol, é tudo ali meio que mancomunado, isso aqui, The Dogs é perto da Gasfajol. Pet Shop, falei certo? Pet Shop e Spa de luxo, com ofurô, com produtos de alta qualidade para o seu pet que merece, hein? Ter um bichinho tem que cuidar. E também o Dr. Fábio, que cirurgião veterinário, faz cirurgias por videolaparoscopia. Cuide bem do seu animalzinho, chance de recuperação muito maior, o animalzinho sai andando, é muito legal, tá? Corre lá, o endereço tá aqui na tela. E a Oftalmo Care Center, hoje o Tio tá aí para falar o endereço. Oftalmo Care Center, clínica oftalmológica lá em São Paulo, na Avenida Miruna, 648. Tio, faz favor, vem cá. Vamos fazer direito. Não, vamos fazer direito. Hã? Não. Você ia abrir ali? Vamos fazer duas coisas, vai. Vamos fazer. Não abre ainda. Vem cá, então, vamos lá. Oftalmo Care Center. Avenida Miruna. A gente não treinou isso, tá? Avenida Miruna. 648. Vai lá. Oftalmo Care Center. Avenida Miruna, 648. É isso aí. Dr. Walter Kenji. Volta lá, tio Ito, nós vamos testar um outro esquema aqui. O Everton vai abrir o microfone da câmera dos vereadores. Deixa eu ver. Abriu o microfone? Sim. Tá, você na internet, se ficar ruim a gente vai ver depois, então vai lá. Oftalmo Care Center, Avenida Miruna. 648. Isso aí. Fale com o Dr. Walter Kenji. Faça seu exame oftalmológico em quem entende do negócio e abençoa aqui o Projeto Chapecó. E se você tem uma empresa, um negócio, alguma coisa assim, e quer ajudar o projeto, entre em contato com a gente aí nas redes sociais, inbox, alguma coisa assim. Tem nossos contatos aqui na descrição do vídeo, no nosso site. Fale qual é o seu negócio, o que você pode ajudar, a gente conversa e negocia, tá bom? Muito importante ter o apoio de vocês. Everton, fechou o microfone da câmera? Sim. Vamos falar do CETIB. Gente, olha só, tá chegando o CETIB nível 2. Hoje eu mandei os certificados de CETIB nível 1 para alguns alunos formados no online, muito legal. E você que quer estudar no CETIB nível 2, já está, não está mais no primeiro lote de inscrições, mas ainda está com preço promocional. Então, entre no site cetib.com.br. CETIB nível 2, engasgou, Tito? Quer uma água aí, Tito? Eu posso servir uma água hoje, se você quiser. CETIB nível 2, 14, 15, 16 e 17 de novembro, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, numa casa de retiros fechada só pra gente. Todos os quartos com ar-condicionado split, novos. Todos os ambientes, na verdade, climatizados. Vai ser muito legal. E se você não fez o nível 1, basta você se inscrever no nível 2 e pagar a sua inscrição e você ganha o nível 1 online de graça para poder se credenciar para o nível 2, tá bom? Também lembrando que nós vamos fazer o CETIB, ficou estranha essa frase. Nós estamos almejando, estamos planejando fazer o CETIB nível 1 presencial em São Paulo ainda esse ano, talvez agosto ou setembro. Então, fiquem espertos que vai acontecer uma novidade para vocês, tá? Agenda, Everton. Esse final de semana, sábado e domingo, eu vou estar aqui em Marmeleiro. Quantos quilômetros aqui é Marmeleiro? 110? Não, 120? 135. 135 e 400 metros. Para ser mais exato.
Eu vou estar em Marmeleiro, Paraná. É divisa com Santa Catarina, quase ali, né? Passa aquela cidadezinha, a última de Santa Catarina. É um pouco para lá de Vitorino e um pouco oeste de Beltrão. São Lourenço do Oeste. Passa São Lourenço do Oeste, daí já vai, indo para Pato Branco, vira à esquerda ali. Porque eu vou por aqui. Eu vou Coronel Freitas, Quilombo, São Lourenço e Formosa, é isso aí. Então eu vou estar lá na Assembleia de Deus com meu amigo Júnior Batista. Quem diria, né? O Júnior Batista na Assembleia de Deus. As igrejas estão se misturando, né? O Júnior, olha só, o Júnior Batista, nunca pensei, amor, que o Júnior Batista, o nome do seu pai é Batista, ele é da família mesmo, o Júnior, né? O Júnior é da família, esse menino amado que morou com a gente praticamente 1 ano, foi uma bênção na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, e ele é filho do pastor da Assembleia, então ele voltou a atuar no ministério junto com o pai dele, e vai ter um evento muito legal chamado Céu na Terra, nesse sábado, se você que está assistindo hoje aí na internet, quinta, nesse sábado e nesse domingo lá em Marmeleiro. Eu acredito que a entrada é gratuita e a Assembleia de Deus só deve ter uma igreja lá, não sei. Eu não sei, porque eu não sei o endereço da igreja. Mas é a sede da Assembleia de Deus, tá bom? Então procura lá em Marmeleiro, a igreja sede vai ser lá. Também no seu horário, então para não errar, chega às 7, que chega antes que a gente vai estar lá. Sábado e domingo agora, dias 29 e 30, ok? E lá em Barracão, no Paraná, no domingo 30, eu vou estar lá dando um curso para os meus obreiros de manhã. Às 9 horas da manhã eu vou tomar café da manhã com eles e às 10 tem um curso até o meio-dia sobre preparação de estudo bíblico, sermonetes. O que são sermonetes? Palavra introdutória, palavra de oferta, sabe, aquelas leitura bíblica um pouquinho mais explicada e pregações, sermões. Então vai ser esse o foco. No domingo, dia 30, eu vou estar dando um curso para os meus obreiros. Se você é de Barracão e quer aprender também, você é bem-vindo para participar, é de graça. Chega lá na igreja às 10 horas e você vai estudar. E na semana seguinte, 6 de julho, é isso? Tá, então tem uma confusão aqui nas minhas datas dessa agenda, vou tentar acertar. Dia 6 de julho não é na igreja, lá em Salvador. Dia 6 é um evento fechado da igreja, são 56 congregações, eu não sei, eles falaram lá um monte de informação, eu não sei mais. Acho que são 56 congregações que se reúnem para fazer esse evento chamado Encontro com Deus, é fechado para a igreja. Então não tem como outras igrejas irem nesse evento. Mas eu vou estar no dia 7, que se eu não me engano é domingo, pregando na igreja. Então a igreja que está aqui nesse cartaz, eu vou estar no dia 7 de julho, pregando nessa igreja aqui, tá bom? Lá em Salvador, Bahia, é a Igreja Batista Lírio dos Vales, no Rio Vermelho. Tem o endereço aí? Avenida Cardeal da Silva, sem número. Avenida Cardeal da Silva, em frente ao posto Shell, lá no Rio Vermelho. Não tem erro. Vejo vocês lá em Salvador na outra semana, beleza? Quero lembrar os meus alunos do CETIB, que são da Bahia, de Salvador, eu quero marcar um café da manhã com vocês, alguma coisa assim, tá? Todo cetibeiro do nível 1, do nível 2 de Salvador e região, entre em contato comigo que eu quero tomar um café com vocês. É isso aí, gente, vamos lá? Vamos falar hoje sobre pecado. Pecado. Tem tanta coisa boa para falar, que é falar logo sobre pecado. Eu acho que se a gente não acertar alguns detalhes, algumas definições sobre isso, a gente acaba não percebendo quando peca. Mas daí vem aquela contradição aí, né? Mas eu pequei sem perceber? Não, você não peca sem saber. Não significa que você não peca sem perceber. Nossa, vou ter que ser mais claro, né? Foi estranho. Não foi legal, né? O pecado, ele é trazido pela concupiscência, pelo desejo, tá? Então você peca porque você sabia que você desejava aquilo, mas não necessariamente que você não sabia que era pecado. Pode, por exemplo, uma pessoa cometer um erro, não é? E esse erro é um pecado diante de Deus. Aí a Bíblia fala que Deus perdoa esse tempo da ignorância. Agora é óbvio que tem coisas que você nem precisa saber, não precisa estudar a Bíblia para saber se é pecado ou não. Você vai lá e vai agredir uma pessoa, vai mentir, vai roubar, você sabe que isso é pecado. Então o pecado ele é causado pela concupiscência, que é o desejo da carne. Mas o que nós queremos falar, entrar no assunto um pouquinho antes, que é a lei e os judeus, e eu quero ser bem rápido nisso, tá? Romanos capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos de Romanos capítulo 3, alguns do capítulo 4 ou 5, se eu não me engano, e alguns do 6, tá? Vamos lá. Romanos 3, verso 1, 2, 3, é legal porque tem Paulo, porque os judeus começaram a brigar, né?
com Paulo. Mas peraí, mas tem que se circuncidar? Não tem que ser. Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão era uma marca física que o judeu tinha que ter no corpo desde a época de Abraão. Então essa marca era no órgão genital masculino, no prepúcio. O prepúcio é o famoso corinho ali, né? Tinha que cortar fora aquele corinho. Por que naquele órgão? Por que não um corte na testa, uma coisa assim? Porque o único que tem o órgão genital masculino é o homem. Então a marca era para os varões, não para as varoas. E eu vejo muita sabedoria de Deus nisso. Entendeu? Porque se tivesse uma mulher lá que achava que era homem, não é? Tipo, a gente tem os nomes hoje mais chulos para isso, né? Mas tivesse lá uma sapatona, não é? Vestida de homem, tomou hormônio. A Tammy Gretchen lá, a filha da Gretchen. Tomou hormônio, tá mais barbuda que eu. Não é? E era bonita a menina, né? Por ser filha da Gretchen, né? E ela... porque a Gretchen faz o meu favor, tadinha. Eu fui amigo, sou amigo, não sei porque eu nunca mais falei com ele, de um dos maridos da Gretchen, né? Não vou nem falar o nome porque eu não quero queimar o cara. Foi um dos 8 ou 10 maridos da Gretchen. Enfim, não importa. Foi padrasto da Tammy. Aí tomou hormônio, passou homem agora. Beleza. Tá, mas daí sou homem. Aí virei judeu. Não podia. Por quê? Porque eu não tinha o negócio para circuncidar. Então, olha a sabedoria de Deus. Como que pode distinguir isso? Tem que ter o negócio. Não tem como circuncidar. Então era uma marca, por mais terrível que a gente pensa, né? Nossa, mas vai cortar lá aquele pedaço. Mas é uma marca que só os homens de fato poderiam ter. Mesmo as mulheres, uma Joana d'Arc, por exemplo, que se vestia de homem para poder lutar na guerra, ela não poderia ser circuncidada. Então era uma marca exclusiva para os varões, que eram os cabeças das famílias. Enfim. E aí os judeus começaram a discutir com o apóstolo Paulo, mas como agora cristianismo é uma nova religião, mas não tem circuncisão, como é que funciona isso? E começaram a criar várias objeções em seguir o cristianismo, porque tinham que cumprir a lei, tinham que ter circuncisão, tinham que guardar o sábado, tinham que isso e aquilo, e o apóstolo Paulo falando sobre liberdade, sobre graça, e eles aí objetando sobre algumas coisas, então começa o capítulo 3 com esse problema. Aí Paulo larga logo uma pergunta que eu achei fenomenal. Verso 1. Qual é, então, a vantagem do judeu? Os judeus falando, não, porque a lei, porque nós somos judeus, porque nós somos filhos de Davi, porque nós somos filhos de Abraão. E aí Paulo fala, então tá bom, qual que é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele perguntou. Aí o verso 2. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Gente, guardem essa frase para nunca mais esquecer quando alguém perguntar se Jesus é judeu ou não, tá? Isso aqui é uma chave. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são oráculos? Profecias. Previsões sobre o futuro. Isso é um oráculo. Então, para o povo judeu, lá no Velho Testamento, no passado, Deus confiou a eles, circuncidou, demarcou, santificou, separou, protegeu um povo. Os judeus. Dentro do meu curralzinho aqui das minhas ovelhas, meu aprisco, todas as ovelhas são marcadas. Qual que era a marca? Circuncisão. Pronto, separou um povo. Agora, esse povo protegido, guardado, separado e marcado, Deus confiou o quê? Oráculos, previsões do futuro. Quais eram as previsões? Viria um Messias, o Salvador. Então Deus colocou nesse povo os oráculos. Aí agora o verso 3. Verso 3. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aí Paulo fala para os judeus, Deus separou vocês, o povo de vocês, porque Paulo era judeu. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era erudito nas leis judaicas. Só que ele creu. Então ele era um judeu que creu em Deus. Aí ele fala, o povo judeu foi santificado, separado, os oráculos de Deus foram entregues ao povo judeu, aí realmente se cumpre os oráculos de Deus, veio o Messias. Se alguns não creram, isso significa que a fidelidade de Deus está anulada? Não. Deus cumpriu a sua fidelidade e mandou o seu único filho, o Messias, Jesus Cristo. Quem não creu? Azar. João capítulo 1 diz isso no verso 11 e 12. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Não creu? Azar, tá bom? Então ele vai discorrendo sobre isso. Mas no verso 5 tem algo bem interessante. E ele fala,
Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Ou seja, o pecado, o salário do pecado é a morte. Por que Deus cobra o salário do pecado? Porque Deus precisa julgar o mundo. Tá? O Mateus me perguntou esses dias atrás sobre Deus. Deus é bom, por que o mal existe? Essas coisas que toda criança um dia vai perguntar, adolescente, vai perguntar para o pai e para a mãe. E eu estava explicando para o Mateus de uma forma bem didática, quase o que eu estou falando agora. Deus quis que todos estivessem no seu aprisco. Só que chegou um momento, estava todo mundo protegido, guardado. Lá fora o mundo pegando fogo. Lobo atacando e tal. Mas Deus guardou os seus. Aí de repente alguns dos seus começam a achar ruim. Porque eles começam, porque o pecado, ele perverte a visão, a sã visão da pessoa. O pecado é uma escama. Paulo, quando foi liberto, se chamava Saulo, a Bíblia diz que caíram escamas dos seus olhos. O pecado faz isso. O pecado faz um homem e uma mulher fumar um cigarro, que é canceroso, cancerígeno, é fedido, não tem nutrientes nenhum. Eu nunca fumei, mas é uma desgraça. E a pessoa ainda gosta daquilo. Acha que aquilo é bom. Por quê? Porque o pecado faz com que a escama distorça a realidade. Ele está se intoxicando, se envenenando, socialmente está se excluindo, porque, por exemplo, eu não fico do lado de uma pessoa fumante, de jeito nenhum. Então já tem uma barreira social, uma exclusão social, e ainda assim ele gosta daquilo. Ah, mas é o vício, não sei o quê. Não. Depois sim o vício vai forçar o cara a fazer isso, mas até que o vício trave o cérebro dele para fazer isso, ele fez porque o pecado o ordenou fazer. Então o que o pecado faz? O pecado bota a escama nos olhos daquelas ovelhinhas, guardadas, protegidas e amadas por Deus, e aí uma delas vai e fala, não, mas peraí, mas eu estou me sentindo preso aqui dentro. Troca a palavra protegido por preso. Entendeu? Não, mas eu não me sinto livre. Eu quero andar por onde eu bem entender, o que é muito perigoso. Eu não quero ficar dentro dessa cerca. Eu quero ter uma porta aberta para eu ir e vir quando eu quiser. Aí Deus vai e dá, fala, não, tudo bem, é o que você quer? Não é o que eu quero. O que eu quero é que você fique igual no Salmo 91, debaixo das minhas asas, a sombra do Onipotente. Eu quero que você fique igual no Salmo 23, guardado pelo Senhor, a vara e o cajado consolando. Eu quero que você fique igual no Salmo 121, o Senhor do teu lado de dia e de noite, quando você dorme eu não durmo, te protegendo. O que você quer é ir? Tá bom, aqui é a portinha aberta. Aí a pessoa sai. Aí quando ela sai, porque ela quis, não foi porque Deus expulsou, porque ela quis, aí começa a acontecer um monte de desgraça. Aí dá tudo errado, aí acontece isso, aquilo, aquele outro. É igual, algumas pessoas perguntam, sobre aquele vídeo nosso lá na terra de vocês, desfazendo os negócios satanistas. Eu entendo que algumas pessoas são simples, tá? Mas eu não posso aceitar que o ser humano evangélico seja burro. Eu não posso aceitar. Algumas perguntas são perguntas assim, sabe? Não é simplicidade, não é falta, não é pessoa humilde, não é pessoa queridinha. Não é, me perdoem quem assiste, quem faz esse tipo de pergunta. Tipo assim, uma pessoa falou, mas ele não orou e não consagrou a terra dele? Como que o maligno entrou lá e fez isso? Ué, e o pastor que sofreu um acidente e morreu? E o crente que derrubou o celular e quebrou a tela? E a criança, filha de crente, que caiu um tombo e ralou o joelho? E o pastor lá que pegou fogo na casa dele? Quer dizer então que a gente ora e se torna intocável? Eclesiastes fala que o sol nasce sobre bons e maus. Eu não acredito que uma pessoa que consegue olhar o mundo e perceber uma existência humana consegue fazer uma pergunta dessa. Eu até respondi uma irmã, falei, irmã, muito infantil a sua pergunta. Se fosse uma criança de 3 anos de idade perguntando, não é? Tipo, o Davi tem 6, 7 anos, fala assim, pastor, mas ele não é crente, como é que o inimigo pode... Uma criança de 7 anos, aí vamos responder. 8, desculpa, Davi, desculpa. 8, tá grande já. 8, ele olhou com uma cara assim. 8 anos. Aí a gente se digna a responder dessa forma. Eu acredito que adultos... Por quê? Mas por quê? Tá? Por quê? É um outro assunto, um dia eu vou falar sobre isso. A infantilização da igreja. A igreja é infantil, os crentes são infantis, o ensino bíblico é infantilizado,
As orações são infantilizadas. Um dia eu vou fazer um estudo só sobre isso. Você percebe gente achando que vai morar no céu, que o diabo mora embaixo da terra. É infantil. A gente aprendeu isso na escolinha bíblica. Papai do céu, o inimigo. Aí você vai ver um adulto barbado, 40 anos de igreja. O inimigo, papai do céu. Meu Deus do céu, irmão. Isso aí quando você tinha 6 anos de idade. Agora você já é um velho, já ainda acha que o inimigo mora debaixo da terra. Então assim, a igreja é infantilizada. O ensino não é atualizado. E os adultos são adultos de idade, mas são infantis de conhecimento e fé. Isso é um problema. Porque o inferno está assumindo uma posição que era para ser assumido pela igreja. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Então, vamos lá. Lá em Romanos 3, quando Deus julga o homem, ele julga porque o salário do pecado é a morte e ele tem que julgar, tá bom? Então, o que Paulo começa a perguntar para os judeus daquela época? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? É uma pergunta. E ele diz ainda, falo em termos humanos. Seria? O que vocês acham? Seria Deus injusto? Mas não é bom a gente culpar a Deus? É gostoso, né? Tipo, caiu o World Trade Center, morreu não sei quantas mil pessoas lá. Mas como que Deus deixou? Não, Deus não deixou. Deus queria que Osama Bin Laden fosse crente. O Bin Laden não quis andar com Deus, o Bin Laden acreditou nos demônios dele lá, que ele acha que é Deus. O Bin Laden deixou aqueles demônios botar na cabeça dele, que ele tinha que jogar um avião e matar um monte de pessoa. Se alguém falar pra mim assim, ai pastor, isso é uma falta de respeito com a religião e com a fé das outras pessoas, o Bin Laden não serve demônios, ele serve Alá e Maomé, meu filho, a religião que você servir. Se o Deus que você serve mandar você entrar num avião, jogar num prédio, matar milhares de pessoas, é o demônio, não é Deus. Pode chamar do nome que for, é o demônio. Aí, qualquer religião que mande você sacrificar alguém, é o demônio, pelo amor de Deus. Então assim, sabe, as pessoas são craques em culpar Deus, não é? Onde Deus estava? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não impediu? Tanta gente má, vivo, e o meu, que é bom, morto. Não é? Eu estava vendo ontem, nós fomos na casa da irmã Marlene, que perdeu o seu Schneider. Olha que situação terrível. Né? O seu Schneider foi acender o fogo. Eu estava falando com o Sérgio ontem, e o Sérgio acha que ele jogou thinner no fogo mesmo. A ideia do Sérgio é essa, que ele fez o fogo e saiu. Quando ele voltou, ele viu o fogo apagado. Daí ele pensou, agora eu vou jogar um thinner. Só que quando ele jogou o thinner, devia ter uma brasinha ali, explodiu, porque a gente estava lá ontem analisando, pelo teto, por onde o fogo explodiu e tal. E o seu Schneider faleceu, não é? E todo mundo ficou muito triste. E nessas horas, nessas situações, começam a vir uma série de questionamentos. Por que Deus deixou acontecer isso? O homem que vive para o Evangelho, quantos aceitaram a Jesus com a pregação do Evangelho que ele trouxe? Por que Deus deixou? O pecado fez isso? Absolutamente não. Porque se nós formos pensar que tragédia ou que morte trágica só é para quem pecou, então o ímpio que morre em paz, dormindo à noite, com 100 anos de idade, foi para o céu? Não. A forma como que você descola dessa existência não define a forma como que você cola lá na outra. Entenderam? Você pode morrer de uma forma terrível aqui, um avião caindo com um monte de jogador igual da Chape aqui, tinha muito crente lá dentro, terrível, e entrar no gozo eterno, no descanso com Deus. Ou você pode morrer de uma forma super suave aqui, e entrar no inferno e ficar sofrendo a eternidade inteira. Então uma coisa não está ligada à outra, tá? Nunca podemos julgar dessa forma. Aí Paulo segue discorrendo, e lá no verso 19, ele fala, então ele está falando sobre a lei, e ele fala algo incrível, que eu resolvi marcar para vocês. Eu estou em Romanos 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O que significa isso? A lei existe para dizer o que você pode e você não pode fazer. Se não houver lei, vira um estado anárquico, vira uma anarquia. Então, eu sei que pela lei, eu tenho que deixar o pedestre andar na faixa. Se o pedestre estiver andando na faixa e eu tocar o meu carro em cima dele e atropelar, eu sou culpado pela lei. Então, se a lei não existe, não há culpa. E se a culpa não existe, não há condenação. Então, percebem a necessidade da lei? O porquê que houve a lei no Velho Testamento? O porquê que o cristianismo nasce a partir da lei? Porque a lei nos mostrou o pecado. A lei nos revelou o que era errado. Porque tudo que era culpado na lei naquela época, o pecado estava intrínseco, estava embutido na lei. Vamos lá.
Verso 20, por que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei? Pois pela lei veio veio o pleno conhecimento do pecado. Eu conheço o pecado porque eu conheço a lei. Eu sei o que é crime porque é aquilo que eu fizer que me leva para a cadeia. Não é? Ah, vou dar uma surra na minha mulher. Não, não pode, rapaz, isso é crime. Tem uma lei aqui no Brasil chamada Maria da Penha. Ah, então melhor não bater nela. Entendeu? Se não tivesse a lei, o camarada ia lá, e tem muitos agressores ainda mesmo com a lei, que ainda vão ser presos. Mas e se não tivesse essa lei? Mais e mais mulheres estariam sendo espancadas, agredidas por esses vagabundos aí. Mas por que eles não batem na mulher? Porque eles têm medo da cadeia. Então a lei é boa para evidenciar o crime, no sentido jurídico. Mas no sentido bíblico, a lei é boa para evidenciar o pecado. Então o pecado é mostrado pela lei. Eu preciso ficar atento a esse sentido. Aí verso 21, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí o verso 22 é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então agora, se todos nós pecamos, e não é errado Deus ser justo sobre quem pecou, que nós lemos lá no início do capítulo, o que deveria acontecer com todos nós? Sermos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. E aqui no verso 23 diz que todos nós pecamos. Então a lei agora, ela já não serve mais, porque ela se tornou ineficaz. Chegou um momento que a situação está tão ruim, que a lei só tinha um jeito, que todos morressem. Então o que Deus fez? Mandou o sacrifício perfeito através do seu Filho Jesus Cristo. Então a graça veio no momento certo para nos salvar da lei. Todo mundo ia morrer para o inferno, morrer para o inferno, morrer para o inferno, morrer para o inferno, porque estava transgredindo a lei, transgredindo a lei. Hoje, nós estaríamos transgredindo a lei. Íamos estar morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno. Então perceber que tem um versículo aqui muito interessante sobre isso. Sobre desde Adão até Moisés, que morreram, aí Deus, muitos deles morreram sem salvação. Então, Deus fez o quê? Mandou Jesus para que Jesus viesse não anular a lei, mas viesse ser uma forma de salvação para aqueles que estavam em pecado. Sendo, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, porque ele morreu no nosso lugar. A substituição, chamado de sacrifício vicário. Vicário. Vicário significa substituto. Sacrifício substituto, a substituição. Verso 25. A quem Deus apresentou, eu vou ler até o 26, ó. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que interessante. Deus, por amar a humanidade, na sua tolerância, ele foi tolerando o pecado da humanidade, deixando impune. Tolerando, deixando impune. Tolerando, deixando impune. Tolerando, deixando impune. Chegou uma hora que ele pensou, não tem jeito, vou ter que mandar o Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, pela sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, se eu tenho fé em Cristo, eu sou justificado pelo que Cristo fez e não por aquilo que eu possa fazer. Cai por terra a doutrina espírita, que acredita que nós somos justificados pelas nossas próprias obras. Então, se o espírita acredita que o que ele faz vai dar uma elevação espiritual a ele está errado, porque nós mesmos não temos poder de alterar a natureza espiritual, porque nós estamos num plano físico. Então tem que ser alguém superior a nós, Jesus. Ele justifica o nosso pecado, porque ele mesmo veio, como a Bíblia fala, né? O primeiro homem pecou, primeiro Adão, e o segundo Adão, que é
um tipo de Jesus, veio e tirou o pecado da humanidade. Verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, eu não preciso mais pegar um cordeiro, fazer um holocausto todo ano, eu não preciso mais isso, aquilo, aquele outro, não preciso mais guardar o sábado, entendeu? As obras da lei não me justificam mais. Mesmo que eu seja da Adventista do sétimo dia, que eles ensinam que tem que guardar o sábado, se eu não guardar, eu não vou para o inferno, porque a obra da lei não me justifica mais. Verso 29. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Ou seja, só de quem segue a lei? Não, né? Será que não é também Deus dos gentios? Quem são os gentios? Nós. Entendeu? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então, se o judeu tiver fé, Deus justifica. Se o que não é judeu tiver fé, Deus justifica também. Então, acabou essa distinção. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, quando fala, mas vocês deixaram de seguir a lei, os adventistas gostam dessa, né? Vocês não guardam o sábado porque o sábado é da lei, mas vocês deixaram de seguir a lei. Leiam Romanos 3, 31 para eles e eles vão entender. Nós não anulamos a lei, nós confirmamos a lei através da fé em Jesus Cristo. A lei dizia que precisava de redenção. O povo não conseguia mais redenção. Deus enviou seu filho para ser o redentor. Eu creio na redenção dele, não anulo a lei. Eu cumpro a lei, crendo na redenção trazida por Jesus Cristo. Amém ou não? Tá, então aqui nós sabemos como é que é o processo de salvação, distinguindo lei de graça, ok? No capítulo 4 de Romanos, então, Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé, começa a falar sobre Abraão. Eu vou pular essa parte, porque é uma parte muito boa. Por exemplo, eu não posso pular, eu tenho que falar. Você tem que me deixar falar, tá? Por quê? Porque Abraão, ele teve a sua vida justificada pela fé, tanto que ele foi chamado amigo de Deus. E no verso 7, ele diz assim, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então ele está falando que a fé que Abraão teve nos ensinou a viver a graça de Jesus Cristo. Só que Abraão, ele é anterior à lei. Abraão está no período patriarcal. Se a gente for lembrar da teologia dispensacionalista, das dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. Nós estamos aqui, na graça. Então, a inocência, Adão e Eva, né? Consciência, saindo do paraíso, estabelecendo humanidade. Governo humano, as primeiras comunidades que se formaram, Babel, etc. Patriarcal, Deus chama Abraão para ser o patriarca. Lei, Moisés. Graça, vinda de Jesus Cristo. E reino, a próxima vinda de Jesus Cristo, e iniciando o período de 1000 anos. Então, nessa linha da teologia dispensacionalista, Abraão está aqui. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal está aqui na 4ª. A lei veio só na 5ª dispensação. Então, Abraão nos ensina pela fé a entender a graça em Jesus Cristo. A 4ª dispensação ensina a viver a 6ª, o que é muito legal. Então, a graça que nós entendemos hoje como o favor não merecido, ela só pode ser vivida pela fé. Não tem outra forma. E o que é a fé? Senão o que o autor de Hebreus disse, que é o firme fundamento nas coisas que nós não vemos, mas temos certeza que existem e nós esperamos. Então isso é fé, é um firme fundamento. Quais são os fundamentos da sua vida? Quais são os meus fundamentos? Eu já falei isso várias vezes, e vou repetir. Eu tenho que, em algumas situações, eu tenho que ficar lembrando, né? Eu sou pastor, porque às vezes eu tenho vontade de descer do salto de pastor e, sabe, e ser uma pessoa comum, e fazer um barraco, e falar umas verdades. Eu falo umas verdades dentro do meu campo, né? Eu não posso chegar na quitanda e falar umas verdades pro quitandeiro. Esse abacate tá duro! Essa banana tá verde! Eu não posso. Imagina que ridículo. Sempre tem alguém te olhando e falando, é o pastor. Olha, fazendo escândalo porque o abacate tá duro. Fiasquento, esse é o nome. Então, assim, às vezes eu tenho vontade de fazer isso. E me sinto até tolhido do direito de ser um ser humano normal. Aí eu me lembro da promessa.
eu me lembro do chamado. Eu me lembro que eu vivo por fé. E quando eu me lembro que eu vivo por fé, eu me lembro que a fé é o firme fundamento. Então eu estou calcado, preso num fundamento de vida, que é a minha fé. Você não deixa você não trai, você não deixa, qual que é a frase? Trair, não trair. Você não trai o seu cônjuge simplesmente porque você o ama. José, quando estava no Egito, ele não saiu com a mulher de Potifar porque ela era feia. O texto sagrado diz que José olhou para ela e disse, longe de mim pecar contra o meu Deus. Ele não falou, sai para lá que eu não gosto disso aí. Ou, ai, você é loira, eu gosto de morena. Ou, não, eu vou ganhar as contas. Ou, não, meu chefe vai me matar. Né? Não fez por temor da morte. Não, ele não fez nada por temor de Deus, porque ele vivia por uma fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera, mesmo que você não as veja. Então, viver a graça é viver em fé. Como é que nós somos livres do pecado? Entendendo isso. Entendendo que a nossa vida precisa estar firmada nesse fundamento que é a fé. E a fé nos impede de pecar. A fé, ela é como se fosse tem um nome, na eletrônica tem um nome, um disjuntor. Na eletrônica não, sei lá, um disjuntor. O Giovanni deve ter com certeza uma válvula de pressão, uma coisa, deve ter um nome, uma peça que... Válvula de bloqueio, não é? Hã? Uma válvula de segurança, pode ser um fusível também, que impede com que as coisas fluam como elas querem fluir. O ser humano tem disso. Uma mariposa, a borboleta, ela não tem isso. A mariposa foi criada por Deus ancestralmente. E ela tem um dispositivo de geolocalização que faz com que ela voe em direção à lua nas noites de lua cheia. Porque é tudo muito escuro. Então elas veem aquela mata fechada e à noite tem a lua, aquela luz ali que tem que ir. E elas vão voando. E isso faz com que elas tenham uma migração de um lugar para o outro, sem que elas percebam. Então elas poderiam se espalhar por todo o planeta. Mas aí começou a vir poste, eletricidade, lâmpada. Elas vão voando, elas veem um poste, elas ficam, ali eu tenho que ir ali. E fica aquelas mariposas voando em volta da lâmpada. E elas vão e tocam e morrem queimadas. Porque elas não têm o dispositivo que permite bloquear o fluxo natural. O fluxo natural. Nós temos. O homem foi criado para ter várias parceiras. Para ter várias mulheres. Os patriarcas tiveram várias mulheres, para ter várias relações. O homem foi criado. Até que chegou um momento em que a Bíblia fala no Novo Testamento, Paulo dizendo a Timóteo, seja o homem marido de uma só mulher. Acabou. O homem que olhar para a mulher com intenção impura já pecou com ela no coração. Já adulterou com ela. Então, várias regras começaram a ser colocadas que não são iguais às regras do Velho Testamento. Mas peraí, Deus, o Senhor me fez com capacidades biológicas e fisiológicas para ter várias esposas, várias parceiras sexuais, para poder fazer vários filhos. Sim, mas eu criei você naquela época que eu precisava povoar um planeta inteiro, com apenas um casal. De um casal viraram vários, que viraram vários. Agora eu não preciso mais de você para povoar um planeta inteiro. Mas então, Deus tirou do ser humano a natureza carnal? Não, mas Deus deu uma válvula de bloqueio. Deus deu uma válvula de segurança. Deus deu um dimmer que não deixa a luz acesa 100%, que você pode baixar ali para 10%. E você tem essa definição. E aí eu ouvi uma vez uma frase de um professor de karatê, ele falou, o que nos difere dos animais? O autocontrole. Quando você não se autodomina, não se autocontrola, você é igual a um animal. Então, o que faz a gente vencer o pecado? É entender que por mais que a mariposa foi criada por Deus para voar em direção à lua, e ela voa em direção à luz mais próxima, ela queima e morre, se a mariposa entendesse isso, ela ia falar, peraí, tá luminoso, tá quentinho, mas não é para mim isso aí não. Eu não posso voar para ali. Não é? Tantos homens que vocês já ouviram falando, burro amarrado também pasta. Eu sempre digo, né, tem 3 coisas certíssimas nessa frase, né? A primeira delas é burro, a segunda delas é amarrado, e a terceira é pasta, né? Pastar. É isso mesmo. A frase é perfeita, entendeu? O cara é um burro que está amarrado pelo diabo e está pastando, né? Não está aproveitando a vida.
Então, mas qual que é o desejo do ser humano? É pecar. Qual que é o desejo do ser humano? Hoje aconteceu isso, a gente foi comprar até o meu irmão comentou isso, a gente foi comprar um encordamento de violão para ele. E aí eu vi o encordamento lá e estava R$ 31,80, eu não tenho certeza, mas 31 é certeza. E eu falei, pode ser esse aqui então. E a gente comprou e foi no caixa, e aí no caixa a moça falou 26 reais e tanto. Então eu peguei, fui até a estante e olhei para ver se era o produto correto. Daí eu já falei, não moça, é R$ 31,80. Falei para ela. Ela disse, não, o subgerente te deu um desconto. Eu falei, opa, ele o senhor está sempre aqui e tal, desconto. Eu falei, poxa, que legal, obrigado. Daí eu falei, poxa, um desconto de quase R$5, ou um pouco mais, num produto de preço barato, é um bom desconto, né? Qual foi a porcentagem? 20% de desconto, nossa, um bom desconto. Aí meu irmão disse, então, cara, mas se fosse outra pessoa, quando ela falou 26, ia olhar 31 e ia ficar quietinho assim, ó, já ia dar 26 trocado, para não voltar troco. Porque a mulher tá errando o preço, e eu tô saindo com 5 a mais no meu bolso, eu tô tirando vantagem. Isso é pecado. Tirar vantagem. Eu confiro todo o troco que eu recebo. Porque eu tô com medo que a pessoa me roube? Não, porque eu tô com medo que ela me dê mais. Diante de Deus. Porque é pecado você tirar vantagem das pessoas. É pecado. Então não tire vantagem. E a gente pensa que não, porque está um mundo tão... Não é? Não está aquele mundo? Não tem o sinal vermelho? O sinal vermelho significa o quê para você que dirige? Olha aí, Chapecó. Olha aí, Chapecó. Olha. A luz amarela no sinal significa o quê? Vai que dá. Aqui em Chapecó é assim, ó. A luz amarela significa vai que dá. Né? Se tiver uma plaquinha dizendo radar, eles param. Mas se não tiver a plaquinha, vai que dá. Mas por que quando você passa o vermelho, você toma uma multa? Eu passei um vermelho de burro esses dias atrás. R$260 de multa. Ali na avenida do Galpão Grill. Eu não sei qual que é aquela avenida. Fernando Machado. A gente indo almoçar, alguma coisa assim, sei lá. Eu parei atrás de uma lotação e um carro. Sinal vermelho. A lotação foi do sinal vermelho e passou. E eu ali. O carro foi do sinal vermelho e passou. O que eu pensei? Tá estragado o sinal. Porque tá todo mundo parado esperando. Tá todo mundo parado esperando eles passar. Falei, o sinal tá estragado. Passei também. Veio a multa. Podia ter parado lá, esperado aquela biboca ficar verde, velho. Não é? Se não ficasse verde, o que eu ia fazer? Igual o Mr. Bean. Desligava o carro, deixava no ponto morto e passava empurrando ele. Não tô dirigindo. Vai sair na foto a família empurrando. Eles não vão me dar multa, pelo amor de Deus. Estou empurrando o carro. Entendeu? Atenção, a dica é para não pecar. Para não pecar, você tem que ter uma saída. Mas é pecado. Aí vamos estabelecer. Não estou falando que você vai passar um sinal vermelho e vai para o inferno. Pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Mas eu estou falando que existem sinais vermelhos na vida do cristão que são sinais vermelhos. Você não pode passar, meu irmão. Passou é pecado. Dá vontade? Dá. Tá com pressa? Tô. Entendeu? Não tem ninguém olhando. Vou passar. É tarde da noite, vou passar. Mas existem sinais vermelhos na vida de um cristão que você não pode avançar. Você precisa ficar e esperar a hora de abrir o sinal verde. Por isso que Romanos 4,7 diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Agora o verso 8 é fantástico. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Jamais atribuir pecado. Sabe, é difícil, né? Falar assim, não, a tia Lúcia, essa não tem pecado. A Dani, essa aí não tem. A gente peca, pelo amor de Deus. Pensamento direto, cérebrozão, velho, tá a 1000 por hora. E na mesma, presta atenção, hein? Na mesma velocidade que você está pecando, você tem que estar pedindo perdão. Seu cérebro está aqui, pecando, inventando história, e você tem que ficar repreendendo. Cabeça de crente, gente, é tipo aqueles computador dual core que tinha antigamente, vocês lembram? Pentium dual core, quem é das antigas lembra? 133, esse mesmo. Pentium 133, dois processadores, é um processador com 2 partições, né? Nesse aqui fica Satanás mandando você pecar. Nesse aqui fica o Espírito Santo te falando, repreende e pede perdão. Você fica o tempo todo pensando bobeira e repreende, tá amarrado, repreendido, em nome de Jesus, o Senhor me perdoa. Vem outra bobeira, tá amarrado, repreendido, o Senhor me perdoa. É o dia inteiro, Sabe aqueles desenhos que tem um diabinho e um anjinho? Eu com vontade de comer macarrão, né, Mateus, foi uma barata.
E eu de noite estou cortando carboidrato, gente, vocês não sabem, mas é bom, eu preciso. E aí cortando, de manhã e de noite eu estou cortando carboidrato. Aí o Matheus comendo macarrãozinho, ô homem que ama macarrão sou eu. Gente, eu amo macarrão, vocês não têm ideia. Aí eu comendo uma salada, um ovo, não sei. Comendo um ovo. E o Matheus comendo macarrão. E o Matheus, quer, pai? Quer? Eu falei, tá amarrado, tá repreendido. Eu já tô repreendendo meu filho, gente, olha só o nível. E ele, quer, pai, macarrão? Eu, não, filho, não quero. Daí ele olhou pra mim assim, coma o macarrão. Mas exatamente isso. Tirando a parte comédia da história, exatamente isso. O pecado é assim. O pecado nos faz, vai nos forçando, vai nos batendo devagarzinho. Quem gosta de luta, lembra a diferença do boxe pro UFC, pro Vale Tudo? Não é? Qual que é a diferença do boxe? No UFC, a luva tem 11 onças, é uma luva menor. No boxe, a luva tem 18 onças ou mais, não tenho certeza, uma luva mais almofadada, né? E eles têm 16 rounds. 16 rounds uma luta. No UFC, 3 rounds. Ou, no UFC, 3 rounds. No boxe, 16. Como é que o cara consegue lutar 16 boxes? A luva é mais maciazinha. Ele vai batendo. Você não vê o cara tudo arrebentado. É difícil ver uma luta de boxe, o cara tudo arrebentado. Só que chega lá no 12º, 13º round, o cara toma um soquinho e cai. Por quê? Porque ele tomou tanta pancada, tanta, que ele não percebeu. A hora que ele percebeu, um soquinho de nada, derrubou. E no UFC, a luvinha curta, o camarada toma uma bem dada no meio das ventas, pão. Não é? É feio o UFC, né? Sai sangue e tal. Mas é exatamente isso que o diabo faz. O diabo não vai bater em você igual o Anderson Silva bateria. O diabo vai bater igual o Mike Tyson bateria. Ele vai dando... Hã? Vai morder sua orelha também. Mordeu o Holyfield. Não, mas é verdade. Ele vai dando um soquinho, você não percebe. Você sente, mas você não percebe. Daqui a pouco você está acostumado com o soquinho da vida, com as coisinhas. Daqui a pouco você está achando que é assim mesmo. Não é? Daqui a pouco você acha, é assim mesmo. Não digo que vai achar bom, Tito, mas pensa comigo. Às vezes você pensa assim, não é pra mim. Todo mundo está vivendo bem, eu vivo mal em casa. Mas é a minha sina. Começa a se conformar. E o que Paulo diz em Romanos? Não se conformeis. Não, peraí, o irmão está indo bem, o outro irmão está indo bem, o outro irmão... Eu tenho o mesmo Deus, por que eu estou indo mal? É que o diabo já está dando tanto soco em você que você já está com a cabeça meio boba já. Esses boxeadores terminam a carreira, tudo meio bileléu. Você viu o Maguila? O Maguila tá doidinho da Silva. Coitado. Foi um herói nacional. Eu lembro das lutas do Maguila. Tomou tanta pancada na cabeça, não é? Daqui a pouco você já acha que é isso mesmo. O pecado faz isso, irmãos. O pecado é aquela ilustração do sapo que vocês conhecem. Que eu acho que é até um experimento científico. Você ferver uma água e botar um sapo ali dentro. O sapo faz assim, ó. Você botar uma bacia com água fria e botar o sapo ali dentro. Ele fica. Aí você liga o foguinho embaixo. Ele fica. A água vai esquentando, ele vai achando que tá gostoso. Ele fica. Daqui a pouco começa a fazer fervura, o sapo já está morto. Nem percebeu. Morreu e nem viu. Por quê? Porque foi cozinhando aos pouquinhos. O diabo não tem pressa. Ele vai cozinhando a pessoa aos pouquinhos. Você não percebe. Você não percebe. Roubo. Começa com um dinheirinho que sobrou no caixa. Começa com uma coisinha qualquer. Golpe. Começa com uma facilitaçãozinha aqui. O fornecedor, o vendedor, o gerente. Aquele filme do bombeiro lá do... Não é? Que o rapaz, o Ravi. O Ravi estava passando dificuldade, arranjou um emprego. Aí chegou o gerente para ele e falou, você vai cuidar do depósito. Corajosos. Que bom. Só que é o seguinte, vai chegar tantas caixas aqui, mas você só vai relatar tantas. Essas outras aqui a gente vai vender por fora e tal. Dele, não, eu não posso fazer isso. Não, você quer a promoção, você tem que entrar no esquema. Se você não entrar no esquema, você vai ganhar as contas. Você tem até a semana que vem para me responder. E o cara foi para casa mal, arrasado, acabado, precisando de dinheiro. Acho que a mulher estava até grávida, sei lá. Precisando de dinheiro, com conta, com telhado furado. Aí ele volta na segunda-feira e ele fala pro patrão, eu quero as contas. Eu não vou entrar no esquema. Aí o patrão dá a mão para ele e fala, é de um gerente assim que eu preciso. Que massa! Eu vibro com essas coisas, porque é isso que a gente tem que ser. Entendeu? Porque o que o diabo ia fazer ali? É só umas caixas, só umas coisinhas. Eu não posso perder meu emprego. Aí começa um monte de justificativa.
Não, eu não posso perder meu emprego. Deus até agora não fez nada, eu vou fazer. Ou tem uns ainda mais mocorongo que falam, né? Foi Deus que deu essa chance. É Deus, é Deus. Irmão, é Deus, é Deus, é Deus. Eu conheci um desgraçado, endemoniado, filho de Satanás, que comprava container de boné falsificado da Nike e falava para os funcionários orar para não parar na aduana. Mandava os funcionários jejuar e orar. E na oração, Senhor, que o fiscal veja toquinha de banho e não veja boné falsificado da Nike. Safado, bandido, vagabundo, vai fazer o quê? Entendeu? É isso aí. Então eu comentando com meu irmão hoje sobre um amigo que eu tive no passado, que me assessorava no início do ministério, e ele fazia a minha agenda. E ele começou a ver todas as igrejas me ligar e pedir para eu ir pregar. E começou a ver eu viajar para tudo quanto é canto. E ele falou, mas por que o cara tá indo viajar e eu não? Vou começar a dizer que eu sou ele. Aí os caras ligavam, eu queria falar com o Carlos Ribas. Não, o Carlos Ribas não tá. Eu queria que ele viesse pregar na minha igreja aqui no Mato Grosso do Sul. Que dia? Dia tal. Não, dia tal ele tá agendado já, mas daí eu posso ir no lugar dele. Eu faço isso mesmo. Ah, então vem você. E o cara começou a viajar no meu lugar, e eu em casa sem trabalhar. E ele no meu lugar. E ele ia e pregava as minhas mensagens, e dizia que Deus tinha revelado para ele as mensagens. Que Deus revelou, usou a minha boca para revelar para ele. Aí meu irmão perguntou, como é que um cara desse prega ainda e diz que tem Deus? O que passa na mente do ser humano desse? Cauterização do pecado. Lembra que eu falei? Acho que eu falei antes de começar a gravação para vocês aqui na internet. Que o pecado é como se fosse uma pancada que machuca, que corta e vira um hematoma e uma ferida. Se você não tratar de forma correta, ele vai virar um câncer. O câncer é a iniquidade. É quando você não percebe mais o pecado. Então o iníquo, ele está pecando achando que está fazendo certo. Pedindo para o funcionário orar para o fiscal da aduana não ver o boné falsificado. Descaminho, contrabando, um monte de coisa. Isso é iniquidade. Esse é o erro. A pessoa não percebe mais. Uma vez uma ovelha da nossa igreja foi inquirida por uma amiga dela, assim, mas vocês crentes, para vocês tudo é pecado, tudo é pecado. Eu não vejo pecado nas coisas que vocês veem. Eu não vejo pecado em beber uma cerveja, um chopp com meu marido. Eu não vejo pecado em ir lá no bailão lá e dançar com meu marido e tal. Tá, tudo bem, eu entendo ela. Aí a minha ovelha, na época, ela falou o seguinte, sabe a diferença? A diferença é o seguinte, você já entrou na piscina e já brincou de suspender alguém? A pessoa não tem peso, não é? Pega a pessoa bem pesadona, assim, lá na piscina você consegue suspender a pessoa. Porque a água ajuda a diminuir o peso. Então entra numa piscina de lodo, de lama líquida, aquele lodo, e pega um balde de 20 litros e enche de lodo, e fica andando com ele na piscina. Você consegue ou não? Consegue. Por quê? Porque não tem resistência. O lodo que está fora também é o lodo que está dentro, não tem resistência. Então, enquanto você estiver dentro do lodo, até o pescoço, andando com um balde de lodo nas suas costas, você não vai sentir o peso dele. Porque você está submerso no lodo. Agora, tenta sair da piscina com esse balde de lodo nas costas. Aí você vai entender o que eu sinto hoje. Eu sinto o peso, porque eu não estou mais na piscina. Eu saí dela. A pessoa não sente o pecado mais quando ele está dentro do pecado. Afundado no pecado. Submerso no pecado. Então ele não consegue sentir o peso. Agora, quando Jesus tira você do pecado, chacoalha assim, pega você pela cabeça, assim, chacoalha assim, dá uma soprada para sair o resto da lama e te coloca num lugar limpo, qualquer tantinho de lama que vier sobre você, você sente o peso. Porque agora você está limpo. E quando você está limpo, qualquer sujeira incomoda. Quem já estava sequinho e derrubou um copo de água na roupa, não incomodou demais? E quando você teve que andar de a pé, debaixo de uma tempestade, não tinha outro jeito, não tinha guarda-chuva, não tinha nada, está todo molhado. Chega uma hora que não te incomodava mais. Por que agora não te incomoda? Porque você já está todo molhado. O pecado faz isso. O pecado vai te molhando aos poucos, chega uma hora que você está tão tomado de pecado que ele não te incomoda mais. Tome cuidado com isso. Bem-aventurados aquele que o Senhor jamais atribuir pecado. Ok? Para a gente encerrar, lá no verso 13 do capítulo 4 de Romanos, para eu falar sobre, eu estava falando sobre Abraão, que Abraão na quarta dispensação ensinou a gente a entender a sexta dispensação. Verso 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Porque a lei veio depois de Abraão, lembrem, tá? Abraão está na quarta dispensação, a lei veio na quinta dispensação.
Então, Deus falando para Abraão, ó, em ti farei, multiplicarei a minha geração, enfim, você terá sua descendência como areia na beira da praia, como estrelas do céu. A promessa não veio no tempo da lei, mas veio justificada pela fé. Pois, verso 14, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Entenderam? Vamos lá de novo, dispensação. Primeira dispensação, inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, patriarcal. Na patriarcal, Deus dá a promessa para Abraão, que faria o seu povo, as descendências. Na quinta vem Moisés com a lei. Por que os da lei acham que eles são os herdeiros? Os judeus. Nessa época, Paulo falando para os judeus. Por que vocês, judeus circuncisos, acham que são os herdeiros porque são filhos de Abraão? Deus não deu a promessa para Abraão no período da lei, com Moisés. Deus deu anterior à lei. Então, se eu acho que os da lei são os herdeiros, eu anulo a fé, porque Abraão recebeu a promessa pela fé. Entenderam isso? Então, a promessa de nós hoje sermos cristãos não está ligada à lei. É anterior à lei e foi recebida por Abraão pela fé. Então, nós não temos essa ligação. Nós estamos da quarta para a sexta dispensação. Tem essa ligação. A quinta, pouca coisa nos sobra. O que sobra da dispensação da lei para nós? O que sobra das 613 leis que o povo judeu segue? Não sobra nada. Então a justificação é pela fé e não pela lei. No capítulo 5, e a gente encerra, deixa eu desligar esse ar aqui agora, esquentou. No capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, estão vendo? Justificados, pois, mediante a fé, meu irmão. Entendeu? Não tenha fé no seu pastor, não tenha fé em mim. Tenha fé em Cristo, tá? Goste muito do seu pastor, goste muito de mim também. Mas tenha fé em Jesus Cristo. É Ele o único que pode nos justificar. Tem gente aí na internet assistindo agora que não tem fé em Jesus Cristo. Ou que, sabe, eu creio, eu já vi gente que falou que é cristão, mas não crê em Cristo. Como é que você é cristão e não crê em Cristo? Mas assim, eu creio, mas não vou na igreja, eu posso ser crente na igreja, eu posso ir na igreja e não crer. Meu, tem um povo confuso no mundo hoje, é tão simples a matemática. É crer em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, crer que Deus enviou Ele como Cordeiro de Deus, congregar numa igreja para a brasa não apagar. Tem igreja perfeita? Não tem. Tem igreja boa? Tem. É boa num aspecto, é ruim em outro. Aí você vai no primeiro aspecto, você acha que aquela igreja é linda e maravilhosa e é a melhor que tem. Fica um ano lá, você começa a ver as coisas ruins. Aí você sai dela, vai para outra? Não, você fica lá. E tenta mudar as coisas ruins, fazer as coisas ruins ficar boa. É assim que funciona. Mas quando se levanta um pastor que te impede de crescer, fica lá quietinho, igual casamento. Já pensou? 18 anos de casado? Falei para a Francine que quando fizer 20 anos de casado, a gente vai fazer um outro casamento, eu vou dar chance para ela. Você tem chance. 18 anos de casado. Se eu pensasse só no que eu vi no namoro, no noivado, gente, namoro de crente, você tá louco para casar por outras coisas. Né? Você tá doido. Aí é namoro cristão, não tem sexo, não tem nada. Então você tem que ficar pensando, essa hora que eu casar, meu Deus do céu, essa mulherzinha aí. Vai ser manhã, tarde, noite, madrugada. Não vai ter almoço, não vai ter nada lá em casa. Vai ser só sentar a lenha. Passa um tempo que o fogo apaga, irmão. O cara tem 20 anos de casado e tá assim, manhã, tarde, noite, madrugada. Não tá. Tá, alguns... Dani, você deu uma... Ô Everton, cara, a Dani deu uma denunciada. Você deu uma denunciada no papai agora. Ô papai, vai se converter, irmã. Cara, a Dani fez um... Cara, foi demais essa. Faça 20 anos de casado, acaba o fogo. Foi o Diavinho! Não foi o Angi, foi o Diavinho. Retomando o pensamento, o que acontece? Se eu casar focado só no sexo que eu vou ter depois do casamento, chega uma hora que isso não é mais prioritário. Entendeu? E aí vem o quê? Aí vem as negações. Pá, mas essa mulher não sabe cozinhar. Mas por que você não percebeu isso antes? É porque você só estava vendo as coxas dela. Entendeu? Mas essa mulher, não sei o que. Nossa, mas a família dela é insuportável. A mãe dela vive aqui em casa. Por que você não percebeu isso antes? Entendeu? Igreja é a mesma coisa. Você vai numa igreja, fica lá e daí você vê tudo. Você só vê o que os teus olhos querem ver. Esse é o erro.
Você só vai ver as coisas legais. Olha, esse pastor é muito maneiro. Olha o louvor, olha isso aqui, olha isso aqui. Gente, chega na igreja e procura as coisas ruins. Procura logo as coisas ruins. Essa criança ranhenta aqui do meu lado. Não é ruim, tá? Mas tem umas crianças ranhentas que são insuportáveis. Ai, aquele irmão lá, Deus, vai cantar aquele desafinado de novo. Começa a achar tudo que é ruim. Quando você achar tudo que é ruim, aí você pensa, suporto ficar aqui? Ah, suporto. Agora tudo que vier de bom é um plus. Aí você fala, ai, aquela irmã quando canta, ai que benção. Dá um alívio do irmão desafinado. Ah, mas olha aquela criança ali educadinha. Ah, sai daí, ranhento, olha educadinha. Você começa a se sentir bem na igreja. O problema é que a gente vai focado em tudo que é bom. Quando começa a perceber os que é ruim, quer sair da igreja. Por que tem tanto crente pulando de igreja em igreja? Não é? Porque não se firma em lugar nenhum, porque fica olhando. Fé é a mesma coisa. Eu sou cristão. O primeiro amor, tudo é perfeito. Eu morro por Jesus. Eu vou para a escola com a Bíblia debaixo do braço. Eu vou para o trabalho. Eu chego no trabalho, não falo mais bom dia para ninguém, já saúdo com a paz do Senhor. O primeiro amor é incrível. Daqui a pouco você começa a ver os podres da igreja, começa a ver que não é tão fácil ser crente, que pecado é complicado, que o diabo não tem pressa, ele vai te cozinhando, ele vai dando soquinho, chega uma hora que você dá aquela caída, aí você cai e você se sente o pior do mundo. Mas você tem que levantar e começar tudo do zero. E a vida é assim. A vida é um negócio, olha, entendeu? O homem vai cair, mas Deus vai justificar. O homem vai tropeçar, mas Deus vai levantar. Deus sabe quem nós somos, que nós somos pecadores. O que Deus não quer é que nós sejamos cegos, iníquos, que não percebem mais o pecado. Eu quero perceber o pecado todos os dias da minha vida, para eu poder recorrer a Cristo e pedir perdão para Ele. E pedir ao Espírito Santo, me fortalece, por favor. E nunca esqueça, irmãos, a maior ilusão que existe é a grama do vizinho é mais bonita que a sua. Pode até parecer, mas duvido que seja melhor que a sua. Às vezes a grama do vizinho é mais bonita, mas a sua é especial. Entendeu? O marido olha para a mulher do outro, né? E fala assim, pá, mas se a minha mulher se arrumasse, se a minha mulher tivesse um cabelo igual tem a Maristela. Entendeu? Todo mundo tem atributo. Eu falo isso para todo mundo, né? A gente fala, minha mulher é mais bonita do mundo. A minha mulher é muito bonita, mas eu sei que ela não é a mais bonita do mundo. Eu sou um cara cônscio. Eu sei das coisas. Eu não sou aquele cara, sabe, iludido? Não, a minha mulher é a mais bonita. A minha mulher é muito bonita. E eu sei que às vezes tem uns irmãos lá na igreja. Eu falei pra Francine, vigia com as roupas que você vai no culto, que eu vejo uns irmãozinhos que ficam dando glória a Deus na hora que você sobe no altar. Tem uns irmãos que glorificam, rapaz. O culto inteiro quieto, não dão glória. A Francine vai dar o recado do despertar dela, teus irmãos começam, aleluia! Glória a Deus! Eu falei, rapaz, eu vou comprar uma espingarda de chumbinho. Tá, mas fazer o quê? Casou com mulher bonita, o pessoal vai olhar. Não é? Então assim, eu tenho essa consciência. O pecado é isso. O pecado vai tirar sua consciência do que é certo. E vai fazer você olhar e pensar que aquilo que era errado é certo e aquilo que é certo é errado. Verso 1. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Gente, ai, que palavra gostosa de falar. Temos paz com Deus. Irmãos, tem coisa mais gostosa que você deitar à noite na cama, esticar os pezinhos assim, mexer os dedinhos no pé e falar, eu tenho paz com Deus. Se eu morrer agora, eu sei onde eu estou indo. Eu tenho paz com Deus. Gente, não tem coisa pior que uma mente ocupada pelo pecado, não te dá sono, você fica rolando na cama, é uma desgraça. Agora quando você tem paz com Deus, eu me lembro quando eu fui um crente pecador no início da minha fé, imagina, saí do mundo, do satanismo e tal, então eu me converti e cometi muitos pecados. Eu tenho um filho antes do casamento, o Thales, então eu não fui o primor da santidade, eu tomei umas 30 disciplinas na minha juventude, no início da minha conversão. Eu era recordista de disciplina, naquela época eu não tomava ceia. Era 3 meses de disciplina, terminava, subia no altar e tomava ceia. Mostrava para a igreja que tinha terminado a disciplina, aí o pastor falava, agora o irmão pode voltar às suas atividades ministeriais. Aí eu voltava a tocar no louvor. Tinha meses assim que eu terminava uma disciplina e já engatava em outra. Eu subia no altar, tomava ceia e o pastor falava, continua no banco, porque descobrimos hoje que o irmão Carlos, putz, mais uma. Eu era um terror, eu era um fracasso como crente. Tanto que quando a Francine começou a gostar de mim, as pessoas falavam para ela, não vai desse menino não, que é um barco furado. Mas eu não julgo ninguém que falou isso. Mas o que acontece? Eu me lembro quando eu comecei a ficar maduro e crescer em Cristo, que eu comecei a ter paz, comecei a dominar pecado, comecei a repreender o inimigo, comecei a ter paz.
E eu me lembro nos dias que eu dormia em paz e quando eu acordava no outro dia, aquela sensação de que está alguma coisa errada, porque você estava sempre com pecado. E agora você acorda sem pecado. E você fala, tem alguma coisa errada. Eu não pequei hoje ainda. E você vivia isso. Você viveu uma vida que você pode, sabe, clamar que o inimigo vem, você vê que é o diabo mesmo. Você fala, nossa, é Satanás. É o diabo. A Francine, né, tadinha, aproveitar que ela saiu. Quebrou a tela do celular, aí trocamos a tela. Aí na segunda-feira era a consagração das Déboras. Pelos filhos, jejum. O Mateus de manhã pega o celular que tinha trocado a tela no dia anterior, derruba, quebra a tela nova. Um dia. Ela ficou doida. Aí ela parou e falou assim, eu sei o que é. Hoje é o dia da consagração das Déboras, jejum pelos filhos. É o inimigo, meu filho com sono pegou, é o inimigo tentando me desestabilizar, me desestruturar. Pronto, não pecou. Agora se é qualquer outra. Já não jejuava? Não tem crente que é assim? Que está pronto para jejuar, acontece uma coisa, eu já não vou jejuar coisa nenhuma. Está pronto para ir no culto, brigou com a mulher, então, eu não vou no culto, coisa nenhuma. Não é? O diabo sabe, irmão. Vai tirar a tua paz, só para você não ir na igreja. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, 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 paz. Pelo qual obtivemos também acesso. Quantos estão acompanhando a leitura? Pela? O que diz a tradução de vocês? Giovanni, a tua tradução diz o quê? Abra de novo, então. Tá bom. Tio Ito, o que a tua Bíblia diz? A esta graça na qual estamos firmes. Você quer ter paz em Deus? Você tem que estar firme pela fé na graça do Senhor. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é a esperança da glória de Deus? É a vida de Jesus. É a eternidade com Ele. Nos gloriamos. Hoje eu estou feliz porque eu sei que quando eu morrer, eu vou com Jesus. Dona Marlene, fui visitar a Dona Marlene, morreu o São Tenor. Não deu nem uma semana, acho que foi uma semana quase. Fui lá visitar a Dona Marlene, não é que está bem, ninguém está bem, pelo amor de Deus, perdeu o marido. Mas, sabe, o rosto bonito, a paz em Deus, a paz. Sabendo que o marido está nos céus com Jesus, está guardado com o Senhor. A paz em Deus. Posso falar o teu exemplo, Giovanni? Da morte do seu pai? O Giovanni, quando o pai dele faleceu, o Giovanni viajou, nós estávamos no CETIB. Eu estava com alunos do Brasil inteiro. Um aluno se dispôs e viu junto com o Giovanni falou, não, eu vou viajar sozinho. Giovanni, que perigo, 200 quilômetros. Eu estou com meu coração em paz. Ele chegou, fez todo o processo, soube do óbito do pai, todo o processo e tal. Voltou, não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, lá no local, no sítio, orar no local, colocar em prática o que aprendeu. Paz no coração. O André, quando morreu, que é o pai do filho do seu Tenor, o André, quando morreu, o sobrinho de vocês, que eu falei até num vídeo que eu chamo vocês de tia, porque o André é sobrinho, chamo vocês de tia. O André, eu cheguei pro André e falei, André, e aí? O André falou, pastor, eu tô feliz. Eu sei que o André é meio loroteiro, sabe? Como feliz, André? Pastor, eu tô feliz, porque eu sei que meu pai encontrou a salvação, completou a carreira. Eu estou feliz, pastor. Acredita em mim, eu estou feliz. Você já viu um filho falar isso da morte? E uma morte trágica, né? Um acidente feio. Por quê? É isso. Quando você tem paz em Deus, o teu coração é assim. É diferente. O ímpio se desespera. O ímpio quer morrer junto. O ímpio quer achar um culpado. O ímpio quer fazer um escândalo. O crente não. O crente tem paz em Deus. Firmes a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, eu falo que eu vou terminar, mas só mais essa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tá vendo? Quando a gente vence o pecado, quando a gente não vence o pecado, nós não nos gloriamos na tribulação. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Alguma tradução diz? Paciência. Eu sempre digo, não peça paciência. Porque se pedir paciência, vem tribulação. Peça graça. Se pedir graça, vem fé.
Ai, Deus, me dá paciência com meu filho. Não. Peça graça. Me dá graça, Senhor. Porque a graça vem a fé. A fé produz graça. A tribulação produz paciência. Sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então é isso aí, gente. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou deixar. Então, mas eu marquei tanta coisa para ler. Por exemplo, verso 12, vai lá. Romanos 5:12. Portanto, assim, não, vou ler porque eu já tinha citado antes, tá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado veio, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Verso 13, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, tá? E aí o verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus, né, esse um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Amém. Amém? Que Deus nos faça herdeiros da graça, discípulos de Cristo em amor, com fé, que a fé vai nos produzir isso, e que nos faça conscientes do erro, do pecado. Eu fui músico muitos anos. Uma das coisas que a gente mais falava no campo da música é que o pior músico é o que não sabe ouvir quando está errado, quando a nota está desafinada, quando o instrumento está desafinado. O pior músico não sabe ouvir, porque ele pensa que está certo e ele canta errado, ele toca errado. Então, o melhor crente é o que sabe reconhecer o pecado. Qual é o pior crente? O que não sabe reconhecer o pecado. Irmãos, cuidado com as armadilhas do diabo, tá? Posso citar algumas? Se vocês cometem, vocês levantem a mão e digam, eu cometo, quero pedir perdão. Tá? Vou tomar uma água agora. Qual as armadilhas do diabo? Não é? Crente pode beber cerveja sem álcool. Armadilha do diabo. Por que? Ah, mas o álcool. Por que tem cerveja sem álcool? Pararam para pensar? Pararam para pensar isso? Você só bebe cerveja sem álcool porque você quer parecer com o cara que bebe cerveja com álcool. Não é o ingerir um líquido. É a aparência que você gera. E 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fujam de toda a aparência do mal. Pegaram ou não? Não é o líquido que você está ingerindo em si. É a aparência que você está gerando. Eu já fui em casa de crente que a geladeira do cara é igual a geladeira de um ímpio. Tem vinho, tem cerveja, tem conhaque, tem pinga. É pinga pro pastel, vinho pro sagu, a cerveja pra costela. Mas por que a pessoa não percebe mais? Porque já estão tomando soco do diabo já, que ele não percebe mais. Entendeu? Tomem cuidado com isso, tomem cuidado. Tomem cuidado com o lugar que vocês andam, com aquilo que vocês fazem, com o que vocês falam. Tomem cuidado. Vivam uma vida diante de Deus. Deixa o sinal de alerta, não é? O agente punitivo é o radar, né? Você está 120 por hora, o radar de 50. Você baixa para 50, passa 50 e sobe para 120 de novo. Por que você não respeita a velocidade da via? Porque o agente punitivo só está aqui. Quando você chega diante do agente punitivo, você para. Você fica na velocidade que ele diz. Quando você não vê mais o agente punitivo, você transgride. Jesus não é um radar, meu irmão. Jesus está do teu lado o tempo todo. Se ele falar anda 50 por hora, não estou falando de carro na rua, estou falando da vida em pecado, tá? Se Jesus fala ande em santidade, ande em santidade. A hora que você pecou, reconheça e peça perdão. Porque o agente punitivo está ali, o radar está do teu lado. Ele está vendo que você passou. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vençam o pecado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com as nossas ofertas e vamos orar por isso. Você que tem uma oferta para trazer, prepare a sua oferta aí. Pessoal da internet, Deus abençoe vocês que ofertam pelo Superchat. Aqui na quinta-feira, apesar de ser gravado, a gente... Ai, fiquei rouco. A gente lança... Hã? Acho que você estava gelada a água, eu tomei? Pode ser, né?
Deve ser um... Ah, depois que eu desliguei, ó. Enquanto tava quentinha, a voz tava boa, verdade. Agora eu vou falar. Tinha um senhor no hotel que eu morava que chamava Seu Valério. Ele falava assim, ó, era muito legal, Seu Valério. Deixa eu orar. Então o que eu quero falar pra vocês? Vocês aí, a gente grava na quarta, mas a gente estreia na quinta. Então na estreia, vocês podem comentar no chat, vocês podem até fazer a oferta por superchat também, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês que têm ofertado nos projetos Chapecó, tá? E também quem contribui. A Karen, que manda oferta toda semana, ela manda oferta e manda um e-mailzinho dela com comprovante. O irmão, ai Jesus, se eu vou errar o nome, Adriano, que é o irmão agricultor aqui do Rio Grande do Sul. Nossa, Adriano, a Francine sabe. Meu irmão, eu vou confirmar o nome, eu falo depois do senhor. Ele manda as ofertas dele, ele manda foto da colheitadeira, ele manda foto da lavoura, ele manda escrito assim, orem para que chova, senão eu perco o milho. E a gente tem que orar. E a gente ora mesmo, é muito legal. Querido, é o senhor da agricultura, da roça. Né? Não existe mais da roça, da lavoura, não sei o nome certo. Mas assim, obrigado, gente. Muitos outros. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pessoal lá do P.O. Burger, não é P.O. Burger. P.O. Burger aqui? Não, Pardal Burger. Como é que é o nome do irmão agricultor, vida, que dá oferta aí? André. Irmão André. Ô, irmão André, ó, beijo no coração do senhor. Irmão André. Também quero mandar um abraço para os irmãos. Ah, nossa, tava me esquecendo. Lá em Cascavel, as irmãs da Quadrangular que foram escondidas na Batista. Ó, eu falei que eu não ia falar, mas eu falei. As agentes secretas da Quadrangular. Cirlei e toda a trupe, elas me conheciam da época que eu tinha uma banda de rock evangélico na década de 90, chamada Conhecimento Sagrado. E elas chegaram lá e falaram assim, eu conheço você de quando você era o fulano de tal, da banda tal, e não sei o quê. E uma delas ainda disse que, não sei se ela se converteu ou se ela se firmou em Jesus ouvindo as letras e as músicas da nossa banda. Olha que massa, década de 90, eu era cabeludo. Olha, era solteiro, mas estava já quase comprometido com a dona França. E as meninas conheciam. Meninas, agora estão tudo da minha idade já, não são mais tão meninas assim. E foram lá na Batista Independente, quinta-feira. Beijo para vocês, irmãs, em nome de Jesus. Foi um prazer vê-las e conhecê-las. Vamos orar? Vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos todas as ofertas a Ti. Te agradecemos, Senhor, porque temos condições. Temos bons serviços, temos salários bons. E com essa condição nós podemos ofertar no Teu reino e manter, Senhor, funcionando essa estrutura. Nós te agradecemos, Senhor, por todo ofertante, todo coração liberal que oferta nesta obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês podem sair do lugar de vocês, trazerem a oferta de vocês aqui com liberdade. Deus abençoe quem está ofertando pela internet. Hoje é aniversário da Vicky, vamos orar pela Vicky. Já fique por aqui, dona Vitória. Fran, nós oramos pelo seu aniversário? Então vem que vamos orar pelo seu também. Vai, vem que nós vamos orar. Vem aqui, Vicky, já fica de pé aqui. A Francine. Vem, Vicky. Quantos aninhos? 19. 19? Já dá cadeia já, né? Já. 19. Tem que cuidar. Quantos aninhos, Fran? Olha, eu recebi, pouquinho mais, essa semana me falaram que eu tinha 26, eu disse. Ah, mas tem um povo mentiroso, né? 26. Nossa. 26 falaram? Mas tem um povo aqui. Vamos orar? Vamos orar? Ô, Cláudia, vem aqui, Cláudia, para nós orar com as ofertas. Aproveita. Ô, Cláudia. Depois. A Fran trouxe um bolinho pra gente, uns salgadinhos. Tio Ayrton! Tio Ayrton! Ô, tio Ayrton, faz favor. Vem, tio Ayrton. Tio Ayrton foi essa Foi semana. depois, foi uma semana antes de mim. É hoje? É 2 datas? Sério? Nasceu em uma e Como foi 2 datas? registrado Explica na isso. outra. Deus. Ele é gêmeo. Ele é gêmeo dele mesmo. Ele faz de 2 em 2. Como assim? Que história é essa? A família comemora no dia que de fato eu nasci. Ah. Mas dos documentos, um mês depois. É que no século passado, Como todo mundo. nasci 2 anos depois registrava. Não. No século passado,
passado, os pais faziam assim. É verdade. Eles iam uma vez na cidade para registrar todos os filhos. Por Então- isso que todos... São tudo gêmeo. Que data? É tudo gêmeo, é tudo gêmeo. 2, 3 filhos com a mesma data de nascimento. Um mais velho, um mais novo. Entenderam? Moravam tudo na roça, no sítio. Juntavam as 4, 5 filhos e levavam uma vez só na cidade para registrar. Era tudo gêmeo. Um tinha 2, outro tinha 3, outro tinha 1, outro tava no colo, tudo gêmeo. Por isso o senhor tem quadrigêmeo lá, tem mais 3 gêmeos lá. Ah, não. Vamos orar pela oferta, por sessão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar as ofertas a Ti, te agradecer, Senhor, por todo o coração liberal e doador, que o Senhor possa abençoá-los, que os gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor não toquem no fruto do trabalho dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos mais velhos aqui. Quantos aninhos o senhor fez? 62. 62. A senhora? 26? 36. E a senhora? 19. 19. 36 a nega véia. 36 a nega véia. 26? Eu ouvi 26. 26? 36. 36. Conheci com 16. Viu? Tô com 26. Ela tem mais tempo de vida comigo do que semigo. Tô com 26. Não é? São 20 comigo e 15... Ambos irão para o céu. Sem migo. São 20 anos comigo e 15 triste. Sem migo. Vamos orar. Deus, estenda as mãozinhas para cá. Você aí na sua casa, estenda suas mãos para esse smartphone, para esse iPad, para essa televisão, para esse computador, para esse notebook, seja lá onde você está assistindo. Vamos abençoar esses amados. Deus, eu quero abençoar a Vicky, que está completando também mais um ano de vida, a minha esposa Francine e o nosso tio Ito. Muito obrigado por esses lindos que estão completando nesse mês aniversário. Na tua presença, guardados por ti e vivendo mais um ano lindo, abençoado pelo Senhor. Que seja agora um ano melhor de todos, que tenham novas promessas, que tenham revelações do Senhor, presentes do Senhor, milagres do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês e nós aqui na internet na próxima quinta-feira para você aí no YouTube e para nós. Você quer falar alguma coisa? Virou festa. E para nós, aqui em Chapecó, na quarta-feira. Fica gravado e a gente estreia na quinta para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. E vejo vocês em Marmeleiro no final de semana. Vamos para lá, hein, gente? Marmeleiro.